Primeiramente, eu gostaria de pedir às irmãs que, quando forem orar, apresentar minha família. Hoje, cerca de 60% da minha família está reunida, mas por um motivo de luto. A gente perdeu um bebezinho, filho do meu primo. Até já pedi oração por ele aqui várias vezes na igreja. Estava internado e de ontem para hoje ele piorou. Foi entubado ontem, 7 horas da noite. Ontem não, na quarta-feira. Eu vim na igreja e eu falei assim com Deus: Deus, que o Senhor faça a vontade do Senhor. Que se for para ele ficar, que o Senhor cura ele. Que ele não sofra mais, porque ele tinha vários probleminhas. Probleminha de coração, probleminha nas córneas e, por último, nos pulmões. E que, se for da tua vontade também do Senhor levar ele, que o Senhor dá o conforto para minha família, né? Para os meus primos que perderam ele. E assim o Senhor o fez, né? Talvez a vontade de Deus não é a nossa, né? Não é a deles, mas foi assim que eu pedi e foi assim que o Senhor o fez. Eu gostaria de deixar, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 12. Amém? Que diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Esse título, né, que a Adriana passou, me deu um tapa na cara de verdade. Sabe assim, Deus falou comigo. Eu acho que tudo que eu precisava de ter coragem para poder saber quem eu sou foi através da preparação dessa palavra. Então, assim, o Espírito Santo já falou comigo muito, né? Já me deu mesmo um chacoalho bem grande. E eu quero passar para as irmãs o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, né? Quem sou eu, né? Como a Adriana falou, você já se perguntou quem é você? A gente pode ficar aqui a noite inteira, né? Eu sou mãe, eu trabalho fora, eu sou isso, eu sou estudante, eu sou, né? Todas nós temos uma posição na vida de quem a gente é, né? E não é fácil, né? Quem é mãe não é fácil. Mãe se desdobra em 1000 e ainda dá conta de tudo, né? E no mundo espiritual, isso eu estou falando da parte carnal, e na parte espiritual. Na parte carnal, você é realmente quem você queria ser? Será que você conquistou tudo que você planejou quando você era criança? Eu tenho pensamentos assim na minha cabeça de quando eu era pequena. A situação era muito difícil na minha família. E eu sentava e eu falava assim: meu Deus, será que um dia eu vou sair daqui? E eu saí. Eu estou aqui. Eu sou lá do norte de Minas, uma cidadezinha que nem serviço não tinha. E eu estou aqui. Então, assim, eu sempre falo, a gente tem que ver Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Mas você é aquilo que Deus quer que você seja. Falando agora pelo lado espiritual. Porque pelo lado carnal, talvez o nosso sonho seja conseguir bens materiais, né? Um bom serviço, uma boa faculdade. Será que é isso, né? Um bom casamento, talvez. Tem várias coisas carnais que a gente quer. Não que o casamento não seja do lado espiritual, mas tem várias coisas materiais que a gente tem vontade de adquirir, né? Essa mensagem, irmãos, é não para descobrir carnalmente quem a gente é, mas sim espiritualmente quem que Deus quer que a gente seja, né? Porque carnalmente, nosso corpo, eu não estaria aqui hoje se fosse olhar pelo lado carnal. Você estaria aqui hoje, Lívia?
Sabe? Então, assim, o corpo da gente pede descanso. O corpo da gente pede para a gente assistir uma série que você não vê há muito tempo. O corpo da gente pede para a gente deitar, porque o nosso corpo está cansado. Né? A gente acorda já no 220 e vira, deita, dorme, acorda de novo e vai. Então, assim, se a gente for olhar pelo lado carnal, hoje a gente não estaria aqui. Mas a gente está aqui, né? Graças a Deus, a gente ouviu o Espírito Santo de Deus, que é o que empurra a gente a seguir, e a gente está aqui. A nossa carne, ela não se voluntaria a fazer nada para Deus. Tudo que é para Deus, né? Que é espiritual, a nossa carne, ela se deita um pouco, né? Não, descansa hoje. Toma um banho quentinho ali, tá frio, bota uma roupa quentinha, vai deitar, vai assistir televisão. A nossa carne, ela trabalha assim. Mas o Espírito Santo de Deus, não. O Espírito Santo de Deus, ele toca no coração da gente. Vai que hoje eu vou falar contigo. Hoje eu tenho uma palavra que seja no louvor, ou que seja talvez até numa conversa com uma irmã. Deus fala com a gente. Né? Tem uma pergunta, né, que os filósofos, eles sempre, né, é muito discutida, né, pelos filósofos, é assim, ó, quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou. E eles debatem, mas não tem uma resposta, né? E nós temos. A gente sabe quem a gente é, a gente sabe de onde a gente veio e a gente sabe para onde a gente vai, né? Somente nós sabemos como responder essa questão, essa dúvida, né? Se vocês, irmãs, soubessem a capacidade que tem da graça de Deus derramada na sua vida, se vocês soubessem quem realmente vocês são, tudo seria diferente. Eu falo porque quando a gente tem o discernimento de saber quem a gente é, o que a gente vai fazer, a gente consegue lidar com tudo, com qualquer problema. Luzinha, senta aqui, não pode ficar subindo, senta, viu? A gente tem a capacidade de lidar com todos os obstáculos que surgem na nossa vida. Se você tiver um posicionamento e saber quem você realmente é, você consegue. Quando a dúvida, ela está aqui dentro, ó, a gente não sabe nem o que falar, nem o que fazer, nem o que responder. Aí no outro dia a gente pensa, nossa, mas eu podia ter falado assim. Eu podia ter reagido assim. Né? As adversidades, ela vem, tenta, né, nos destruir a todo custo. Né? Nos fazem desanimar, até mesmo para vir no culto hoje. Eu falo que se fosse, né, pelo lado carnal, eu não estaria aqui hoje. Mas, pelo lado espiritual, hoje o dia inteiro eu fiquei só pensando assim, meu Deus, é que o Senhor, né, que eu tinha um compromisso de estar aqui hoje. Se eu não tivesse o compromisso de estar aqui hoje, provavelmente eu estaria com a minha família, claro, né? E eu fiquei pensando assim, que 99% das reuniões familiares é em um luto. É quando acontece um luto. Então, assim, não que está voltado ao nosso tema, mas eu fiquei pensando assim, foi parente meu, eu estou dando o exemplo da minha família porque é o que aconteceu. De São Paulo, daqui, foi gente, sabe? Então, assim, parente deles lá da Bahia. Então, por que se eu falar assim, vamos fazer um aniversário para comemorar a vida, não vem ninguém. Não vem ninguém. Morreu, vai todo mundo. Então, assim, a gente tem que ter um discernimento para tudo. Porque hoje, se eu morrer, hoje, amanhã, acabou. A vida de vocês continua. Vocês têm que trabalhar. Vocês têm que, né, vir ao culto, fazer comida. Tem crianças em casa que precisam comer. Eu falo assim, a vida... Luísa, não pode. Senta aqui. Senta, meu amor. Vem cá. Senta aqui com a mamãe. A vida só para quem morreu. Só para quem morreu. Então, Deus, né, Ele nos capacita para a gente saber se realmente é aquilo que Ele preparou para a gente poder seguir. Se realmente é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração de fazer. Eu falo porque eu estou, como se diz, eu tenho 5 anos que eu estou na igreja, aqui, congregando aqui com os irmãos. E
Deus toca sempre no meu coração para eu fazer alguma coisa a mais, para eu movimentar, para eu ser quem Ele quer que eu seja. Sabe, assim, Deus, Ele revelava, assim, falava comigo nas palavras quando eu era mais nova. E hoje eu fiquei me perguntando, eu falei assim, meu Deus, será que eu estou sendo quem Deus quer que eu seja? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus colocou na minha vida, lá quando eu nasci, no decorrer do meu caminho, desses 30 anos? Será que eu estou fazendo alguma coisa para Deus? Ou eu estou só pensando na minha vida financeira? Ou eu estou só pensando na minha vida sentimental? Será que eu estou fazendo alguma coisa para Deus que está agradando a Deus? Eu me perguntei isso. Porque, para falar bem a verdade, irmãs, quando a Adriana me mostrou o tema, o título, que eu fui ler, que eu falei assim, meu Deus, eu não sei se eu estou sendo quem o Senhor quer que eu seja. Eu não sei. E fiquei me perguntando, porque 90% das pessoas preocupa na vida financeira. Será que eu, como mãe, a nossa família é o nosso primeiro ministério? É o nosso primeiro ministério. Será que dentro da nossa casa, a gente está sendo aquilo que Deus quer que a gente seja para com nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos vizinhos? Será que a gente está seguindo aquilo? Porque quando... vou dar um exemplo aqui. Você chegou num lugar e uma pessoa te olha. Pelo olhar dela, você consegue assim, o que essa pessoa pensa que é. Você já chegou num lugar que como se diz, sua mente te entregou isso? Quem que aquela pessoa pensa que ela é para estar aqui ou para estar desse jeito? Quem que aquela pessoa pensa que é? E isso vai nos matando por dentro. Porque não é que a gente tem que querer ser melhor que ninguém. Não é isso que eu estou querendo mostrar. Mas para te diminuir, para acabar com a sua identidade. Esses dias aconteceu um fato com a minha mãe. A identidade dela estava muito antiga, muito antiga. Ela ainda usava o cabelo bem black power mesmo. E ela foi num lugar e eles não deixaram ela entrar. Porque não reconheceram ela na identidade. E ela teve que renovar a identidade dela. Então, assim, a nossa identidade, ela tem que ser fixa. Ela tem que ser o que você é. Se eu pegar a identidade da Lívia e olhar aqui, se não for o que ela está sendo aqui na minha frente, ela não vai conseguir fazer nada sem... É uma fraude. Não tem como. Então, isso é coisa do inimigo. Para fazer você ter dúvida da sua identidade. A sua identidade espiritual. Eu estou falando aqui pelo lado espiritual. As coisas desse mundo são passageiras, mas as do céu não. Porque a gente não preocupa em ser o que Deus quer que a gente seja, né, na vontade dele. A gente pede e faz promessas, né? Para Deus, a gente faz promessa de entregar tudo. Ah, meu Deus, que se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Ah, que se o Senhor fizer acontecer isso comigo durante esse ano, no final do ano, eu falo porque eu já escutei votos assim. Se o Senhor me ajudar a sair das contas, eu quero doar tantos reais para a igreja. A gente faz promessas absurdas para a gente poder se livrar daquilo. Só que material, sempre material. Foi-se o tempo em que as pessoas buscavam por dons espirituais, que as pessoas entregavam, Senhor, eu quero te entregar meu filho, né, na presença de Deus, mas para ele buscar. Eu sempre oro assim pela minha menininha, que o Senhor plante a sementinha no coração dela, porque se um dia ela cair, ela sabe para onde que ela tem que voltar. Ela sabe, porque na hora difícil, é a hora que a gente lembra de Deus. Infelizmente, irmãs, não é que a gente esquece de Deus nas horas boas, não. Mas Deus e a igreja, a gente só lembra de buscar Deus quando as coisas não estão bem. Quando as coisas estão ruins. E vai de mal a pior. A sua identidade espiritual só você sabe, só você reconhece. Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Talvez um vizinho ali atordoado, que talvez precisa ouvir alguma palavra, alguma coisa, mas não sai nada. Você não solta nada. Porque você não sabe ainda a sua identidade. Você não sabe. Eu falo assim, ó, que a imagem visual da gente, ela fala muito, muito, fala muito pela gente.
Se eu vou na manicure, eu reparo as unhas dela. Se eu vou no cabeleireiro, a gente repara o cabelo dela. Se você vai numa loja de roupas, você repara o que a pessoa está vestido. E você que anda com Jesus? As pessoas não veem Deus fisicamente. Deus está aqui conosco. Só que a gente não vê Ele, igual eu estou vendo a Lívia, a Ima, a irmã São. Só que as pessoas vê Deus através das nossas obras, do nosso exemplo, do nosso comportamento. Então, assim, o seu comportamento tem agradado a Deus? Não dá para a gente ser duas coisas. Aqui na igreja uma coisa, lá fora outra coisa. É a nossa identidade espiritual. É o que Deus quer que a gente seja. É o que Deus quer que a gente seja. Tem uma que fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele não deixa a gente passar dificuldade. Deus não deixa faltar nada. A gente é que apavora, preocupando com o amanhã. Buscando sempre as coisas materiais. Pelo lado carnal. Não pelo lado espiritual. Eu gosto de fazer uns rascunhos que eu sempre me perco quando eu começo a falar. A nossa identidade espiritual, irmãs, é como um agente. Através desse agente, Deus opera os milagres. Só que quando o agente, a pessoa, né, ela não sabe quem ela não sabe da identidade dela, ela acaba se confundindo com Deus. Ou até querendo ser como... Porque através dela os milagres são feitos, né? As orações são ouvidas. E quando a pessoa, ela não sabe a identidade que ela tem, ela acaba se confundindo, querendo até ser maior do que Deus. Isso acontece muito. Tem muitos casos de falsos profetas hoje em dia, né? Muitos irmãos devem saber. O nosso maior obstáculo não é o que as pessoas lá fora acham que a gente é, mas sim o que realmente eu sou e o que realmente você é. Ah, mas fulano acha que eu sou isso. Não importa, irmãos. É o que você realmente é. Quem você é? Você é uma pessoa íntegra? Amém. Agora, fulano lá fora acha que... Não importa isso não, irmãos. É o que você acha, é o que você é, o que você realmente é. Né? Hoje, muitas pessoas, eu falo, sai da igreja por coisas assim... Coisas que às vezes não dá nem para a gente comentar. Porque quando a nossa verdadeira identidade, como aquela canção do Anderson Freire, né? Minha identidade é servo do Senhor. Servo vem de servir. Servir a Deus. Né? Então, assim, será que a gente está servindo a Deus mesmo? Talvez uma coisinha à toa que aconteça. Eu não vou mais naquela igreja. Não vou mais lá. Não, eu estou muito decepcionada, eu não vou. Ah, fulano falou que eu não sei cantar. Ah, mas não tocou a música que eu queria. Então, assim, tem hora que a bateria está muito alta, eu não vou mais lá porque meus ouvidos dói, né? Do jeito que eu gosto, né? Eu vou deixar só para essa reflexão um pequeno versículo para as irmãs, porque hoje é muito fácil você parar de congregar. Né? A igreja somos nós, né? Nós somos a identidade da igreja. Então, assim, se hoje a gente acha que está difícil, imagina antigamente que Deus era justiça. Deus hoje é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Mas eu falo porque hoje no nosso tempo, irmãs, as coisas são bem mais fáceis. Sabe, hoje o jeito, igual hoje a gente vindo para a igreja, veio eu, a Kátia, a irmã Nelly e a irmã Conceição juntas com a Luísa. E a gente chegou aqui em 5 minutos. A gente veio quentinha, não veio no frio. Antigamente não era assim. Então, assim, a gente reclama demais. A gente não busca olhar pelo lado espiritual. A gente busca olhar somente aquilo que dói, mas no lado carnal. Sabe? Então, assim, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, a gente tem que ter um discernimento. Você tem que ter um posicionamento com o seu filho. Você tem que ter um posicionamento, sim, com o seu marido.
Você tem que saber o que você é para você poder impor. A mulher tem que ser submissa ao marido? Sim, ela tem que ser submissa ao marido. Só que a mulher sabe, ela edifica a casa dela. Então, assim, se você sabe aonde é o seu lugar, quem você é, para que Deus te chamou, aí é onde eu volto lá no início. Você vai saber lidar com todas as situações, com todas as adversidades. Você vai saber resolver aquele problema ali naquela hora, naquele determinado momento. Porque você está sendo direcionada por Deus. Né? Então, assim, se pergunte mesmo, né? Quem sou eu? Será que eu realmente estou fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus agrada? Será que eu estou realmente seguindo aquilo que Deus colocou na minha vida desde o meu nascimento? Será que eu estou cooperando na obra de Deus como Deus quer que eu coopere? Porque o pastor, ele não consegue fazer nada sozinho, não, irmãs. Não consegue. E muitas das vezes eu falo por mim. Tem hora que eu sou planta. Aqui dentro da igreja eu sou só um vaso. Um vaso sem valor. Porque eu acho que nem para colocar uma planta dentro eu estou servindo. E hoje Deus falou muito comigo através dessa palavra de fazer mais, sabe? De cooperar mais, de saber realmente o que Deus quer para mim. Não ficar só no banco ali, vindo louvar, ou às vezes nem abrir a boca para louvar, né? E Deus falou muito no meu coração. E eu quero deixar um versículo para as irmãs que eu falei que está em Salmos 118 e o versículo 18. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Então, Deus, eu falo que Deus, ele toca naquilo que mais dói. Não queira ver Deus, fala, Senhor, eu preciso de alguma coisa para eu firmar na igreja. Não, irmã, saiba orar, saiba pedir. Porque Deus, se Deus, ele permite você passar por uma adversidade, uma luta que você acha que talvez não tenha fim, é porque é nessa luta que você busca a Deus. Oi? 118, 18. É nessa luta que você busca a Deus. Tem hora que Deus permite a gente passar por uma prova que a gente nunca sai dela. Porque se você sair, você abandona a Deus. Se você sair, você não busca mais a Deus. Então, assim, as coisas melhoram, né? Aí você esquece de buscar. Você esquece de estar aqui na casa de Deus. Então, tem luta que não é uma luta sem fim. Mas é porque Deus sabe que se ele cessar, ele vai te perder. Então, assim, é por isso que eu falo. A gente só lembra de Deus quando as coisas vai de mal a pior. Então, não deixe as coisas piorar. Não deixe Deus tocar naquilo que mais dói para você enxergar que você precisa buscar Ele. Né? Que nós que somos mães, que a gente tem que buscar pelos nossos filhos. Eu, essa semana, recebi uma pessoa na loja e essa pessoa estava muito, muito atribulada. E ela confessou para mim que tinha tentado suicídio por causa de um rapaz. E a vida dela estava indo de mal a pior. Até convidei ela para estar aqui hoje, mas não deu. E ela tem 2 filhas. E eu falei assim, olha, fulana, você ia fazer isso mesmo? Você ia tirar sua vida? Ela, eu ia. Eu olhei os fios de energia lá em casa, eu ia tirar minha vida. E eu falei, por que você não fez? Ela falou, porque a minha menininha acordou chorando e falou assim, mamãe, não faz isso porque eu não sei ficar sem você. Eu falei assim, pois é, e agora você pensa só uma coisa, você pede a Deus por suas filhas? Peço, é o que eu mais peço. Pois é, e se você morrer? Quem vai interceder por suas filhas? Quem vai orar por suas filhas? Ela falou rezar, eu rezo muito. Eu falei, pois é, e quem vai rezar por suas filhas? Se você morrer? Quem vai cuidar das suas filhas? E fui falando com ela e ela começou a chorar. E ela, realmente, Ju, eu não vou fazer isso não. Por homem não. Eu falei, por homem, por ninguém. E por ninguém. Porque se você fizer uma coisa dessa, você vai direto para o inferno. Aí ela, não, mas eu não quero isso para a minha vida, não, eu não estou aguentando mais. Eu falei, então, você você pede a Deus um direcionamento da sua vida para você fazer o que tem que ser feito. É aí que a gente para e pensa, será que a identidade dela
está voltada firme em Deus? Será que ela está no posicionamento certo de saber lidar, de enfrentar essa situação? E o inimigo está ali falando na cabeça dela, não, mas você tem que fazer isso, tira a sua vida, acaba com você. E o que essas crianças estão presenciando? Então, assim, a gente tem que saber até dentro do lar da gente, irmãs, o que a gente fala, o que a gente assiste, o que a gente faz e quem a gente leva para dentro da nossa casa. Porque não é qualquer pessoa que entra na nossa casa. Eu aprendi isso muito tarde, mas eu aprendi. E hoje eu falo, não é qualquer pessoa que entra na minha casa. Não é. Tem amigos e tem irmãos, né? E tem colegas. Certa vez, uma pessoa foi na minha casa e não por questão eu não sabia, eu não entendia, não tinha discernimento ainda de Deus dessas coisas. E uma pessoa falou assim comigo, fecha a porta do seu quarto. Aí eu fiquei assim, não, precisa disso não, a gente quer mostrar, né, deixar o quarto arrumadinho, tudo. E depois essa pessoa virou para mim, uma amiga tão distante ligou para mim e falou assim, Ju, eu sonhei que estava saindo cobras debaixo da sua cama. Muitas cobras debaixo da sua cama. Aí eu comecei a entender por que aquela pessoa virou para mim e falou assim, fecha a porta do seu quarto todas as vezes que vir uma pessoa estranha na sua casa. E eu mexia com salão na minha casa, então assim, ia gente, irmãs, de todo jeito na minha casa. Entrava para dentro da minha casa de todo jeito. Uma vez eu peguei uma pessoa na minha cozinha, reparando tudo. Não estou falando que, mas ninguém vai... Não estou falando isso. Estou falando que a gente tem que saber vigiar. A gente tem que ter um posicionamento diante de Deus, de saber o que Deus quer para a nossa vida, de ter um discernimento de Deus, para a gente poder agir em certas situações. Até com os nossos vizinhos. A gente tem que ser exemplo para os nossos vizinhos. A gente tem que ser exemplo para os nossos filhos. A gente tem que ser exemplo para a nossa família. Então, assim, que a identidade nossa seja a nossa identidade espiritual, a gente possa encontrar ela e saber usar ela, né? Ser exemplo. Eu quero falar assim, não se culpa, irmãs, por não ter dado conta de tudo hoje. Eu me culpo muito. Tem hora que eu fico assim, eu podia ter levantado mais cedo, eu podia ter feito isso. Nossa, eu não dou conta. Igual a Adriana leu aqui, a gente tem que ter tempo de qualidade com os nossos filhos. A gente tem que ter tempo de qualidade com a gente também. É muito bom a gente andar arrumada. É muito bom você poder vestir uma roupa confortável, ou você está desejando. É muito bom a gente se cuidar. E a gente tem que se cuidar. Não é porque a gente vem na igreja que a gente tem que também andar aos trapos, não. Aí é uma identidade de desleixo. Então, assim, não fica se culpando porque você não teve tempo de estender as roupas, que você não teve tempo de lavar as vasilhas do almoço. Não se culpe, não fique se culpando. Não desenvolva uma ansiedade preocupada com o amanhã. Amanhã nem chegou ainda, e amanhã a Deus pertence. Então, hoje nós estamos aqui na presença de Deus. Hoje a gente está aqui no culto de mulheres. Amanhã, se der tempo, a gente estende as roupas. E se não der, a gente estende depois de manhã, depois e lava de novo, estende. Eu já esqueci roupa na máquina muitas vezes. E quando eu cheguei lá, eu tive que lavar as roupas de novo. Então, assim, a gente desenvolve a depressão, a ansiedade, que é o mal do século, irmãs, preocupando com uma coisa que ainda nem aconteceu. E a gente nem sabe se vai acontecer. Sabe? Eu falo porque eu já desenvolvi ansiedade por causa disso. Eu tinha medo de amanhã. Eu nem sei o que ia acontecer amanhã e eu tinha medo de amanhã, de dormir e acordar amanhã. O que eu vou fazer, meu Deus? E hoje? Aí eu acordava hoje, né? Aí eu já estava com medo de amanhã de novo. E comecei a tomar remédios e mais remédios. E hoje estou aí, fazendo tratamento, porque perdi metade dos meus cabelos. Por causa de remédios que eu desenvolvi, porque eu nem sei por que eu estava com medo do amanhã. Medo de chegar o dia de amanhã. E aí eu vim no culto e o irmão Adílio leu uma palavra assim, que eu esqueci aonde que foi, mas fala assim, Isaías alguma coisa. Que
Se Deus cuida até dos passarinhos, porque os passarinhos não se preocupam com o que comer, nem com o que vestir, por que vocês estão preocupando com o dia de amanhã? Aí eu falei, pronto, é para mim, é eu, Jesus, eu estou preocupada com o dia de amanhã. E eu falei assim, a partir de hoje, isso foi dia 9 de agosto, 9 ou dia 8 de agosto do ano passado. Eu falei, a partir de hoje, eu não coloco um remédio na boca. Eu vou enfrentar isso com Deus, com a graça de Deus. E dia 8 de agosto faz um ano que eu não tomo nenhum remédio. Nada, nada, nada. E eu também não me preocupo com o amanhã. Eu me preocupo com hoje, com agora. Com agora. Se eu sair daqui vai estar frio, se não vai estar. Mas porque devagarzinho a gente vai entendendo o que Deus quer para a vida da gente. Tem certos lugares que não é para a gente. Tem certas coisas que não é para a gente. Então assim, ó, Deus ele vai capacitando a mente da gente. Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida para a gente entender que aquilo dali não era para a gente. Que Deus tem algo melhor para a gente, né? Se encontre em Deus, irmãs. Seja a mulher que Deus quer que você seja. Talvez muitas coisas terrenas não estão dando certo para você, porque você não está vivendo o que Deus preparou para você. Na igreja, o que você tem feito? A obra, como eu falei, ela não vai para frente sozinha. O pastor não dá conta, os obreiros não dá conta de tudo sozinho. Então, assim, que a gente possa, né, ver o que Deus quer para a gente, o que a gente pode contribuir para Deus. Né? Então, se pergunte todo dia, quem sou eu na presença de Deus? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com vocês, pedir Deus para falar com a gente mais um pouquinho. Quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, que você pergunte para Deus se realmente o que você está fazendo está agradando a Deus, se quem você é está agradando a Deus, se você está sendo o exemplo, se você está sendo quem você é. Deus, ele permite tudo. E permite certas coisas acontecer com a gente para a gente enxergar o quão grande Deus é na nossa vida. E eu quero que o Espírito Santo de Deus fale, irmãs, no coração das irmãs, no que as irmãs mais necessitam agora. Eu não sei quem você deixou em casa. Eu não sei quem necessita agora que o Espírito Santo de Deus visite. Eu não sei, mas eu quero que você interceda agora. Que a partir de hoje nós possamos sair daqui com uma identidade nova, debaixo da presença de Deus, uma identidade a qual Deus confiou para quando o inimigo chegar e bater na nossa porta, a gente apresentar essa identidade e ele partir em retirada. Nenhum mal, irmãs, chegará na nossa tenda, praga alguma chegará na nossa tenda, irmãs. Deus, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que o nosso coração almeja. Peça agora o Espírito Santo de Deus para visitar a quem você precisa, quem precisa nesse momento na sua família. Se é seu filho, se é seu marido, se é seus irmãos, se é seu pai, se é sua mãe, eu não sei. Quem necessita agora que o Espírito Santo de Deus, na autoridade que Deus nos confiou, irmãs, a partir de hoje, com essa nova identidade, o mal não baterá na sua casa. Tem autoridade, irmãs. O Espírito Santo de Deus, Deus nos deu autoridade. E que você chegue e fale assim, eu não aceito que o inimigo não venha permanecer na nossa casa. Que nada, nenhuma seta, irmãs, que venha ter entrado, talvez no casamento, na vida dos seus filhos, nada, que você não aceita. O Senhor Deus, ele te deu autoridade para você expulsar. É em nome de Jesus, irmãs, você tem que ter autoridade. Com essa nova identidade, tem autoridade para poder expulsar toda praga, toda doença, toda maldição que talvez vem de hereditário, que vem lá
dos seus antepassados, irmãs, não vai prosseguir nessa geração. Essa geração é a geração que o Senhor, é a geração de joelhos. Você está aqui na casa do Senhor hoje, então o Senhor vai operar na sua casa. Não é o mal que vai operar na sua casa, não, irmãs. Tem autoridade de pedir ao Senhor Jesus que entre, que fique, que sente, que fique os anjos do Senhor nos 4 cantos da sua casa, na rua da sua casa, que o Senhor repreenda, que acompanhe os seus filhos por onde for, e que o anjo do Senhor seja companhia, que o Espírito Santo de Deus seja companhia na vida dos nossos filhos, que o Senhor venha livrar, meu Deus, do laço da morte, que o espírito de morte venha partir em retirada nessa noite. Você tem autoridade, irmãs, para poder expulsa o espírito de morte que talvez ronda a sua família. Use essa nova identidade que o Senhor te deu para expulsar o espírito de morte, o espírito de doença maligna, em nome de Jesus. Que caia por terra e que não reine, em nome de Jesus. Que nós possamos vir buscar mais o Espírito Santo de Deus, que os nossos joelhos doam de buscar, de orar, de estar aqui na casa do Senhor ou no nosso quarto, buscando pela nossa família. Nós, irmãs, nós somos a coluna da nossa casa. Se você parar de buscar hoje, a sua família não resistirá. Se a sua família está de pé hoje, é por causa de você. Você é a coluna da sua casa. E a coluna é aquela que sustenta. A coluna é aquela que sustenta. Se a coluna cair, a casa desaba. Então pense bem aonde você é coluna. Se é no seu casamento, se é na vida dos seus filhos, se é na vida da sua família, se é no seu emprego. Pense bem aonde você é coluna antes de você parar. Porque se você desanimar, a coluna se rompe. E se ela se romper, a casa cai, irmãos. E eu agradeço essa oportunidade que o Espírito Santo de Deus tenha falado no coração de vocês, como falou no meu. Que a partir de hoje, amanhã, que a gente venha preocupar no amanhã só para fazer a vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus colocar no nosso coração e que for da vontade de Deus, irmã. Se preocupe no amanhã em fazer a vontade de Deus. Preocupa com as coisas de Deus, que o amanhã Deus cuida, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essa rica oportunidade. Cada irmã que esteve aqui essa noite, que o Senhor venha tocar, meu Deus, em cada coração. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.